Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A atmosfera e os oceanos são fluidos e estão em constante troca. Esses sistemas são dinâmicos e suas interações estão diretamente ligadas à distribuição de calor no planeta, ao clima, às migrações de animais, aos comportamentos dos organismos marinhos, além de várias outras modificações ambientais. Na aula anterior, o professor Edinaldo Oliveira Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos mostrou a importância do balanço global de radiação e energia no nosso planeta. Hoje, ele está de volta para explicar como essa energia atua nas relações entre a atmosfera e o oceano e como os processos que acontecem entre esses dois compartimentos afetam o clima e a vida na Terra. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, interação oceano-atmosfera, processos e efeitos no clima. Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas da disciplina de mudanças climáticas. Eu sou o professor Edinaldo Oliveira dos Santos, sou do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender como ocorrem as interações entre a atmosfera e o oceano e também explorar os principais processos envolvidos e como esses processos influenciam no clima do nosso planeta. É comum vermos a atmosfera e o oceano como dois sistemas distintos. O primeiro formado principalmente por gases e vapor d'água e o outro por água e sal. Apesar disso, esses dois fluidos interagem de formas diferentes. E na maioria das vezes é difícil o entendimento de um sem o outro. Com isso, tanto os oceanos como a atmosfera são ambos fluidos e estão em mútuo contato físico. Assim, além de terem comportamentos semelhantes, ocorre grande interação entre eles. Por isso, na interface oceano-atmosfera, a circulação atmosférica provoca na superfície do mar modificações no que se refere à temperatura, salinidade e densidade. Nesses casos, podemos citar como exemplo evaporação, precipitação e outros processos envolvidos. Consequentemente, a interação entre o oceano e a atmosfera ocorre através de fluxos de troca entre os dois meios, sendo os principais o calor, a gente vai falar mais na frente, umidade e momento, que a gente denomina de movimento. Consequentemente, para que a gente possa aprender esses fluxos e como elas ocorrem, nós temos que estudar um pouco o que seriam as correntes oceânicas. Então, a circulação oceânica pode ser dividida em dois componentes. A circulação superficial, que basicamente é controlada pelo vento, e a circulação profunda, que é controlada pela densidade e que nós denominamos de termoalina. Mais na frente eu vou explicar cada um desses componentes. Ambos os componentes são primeiramente controlados pela energia solar, ou seja, aquela aula anterior que eu falei para vocês sobre balanço de energia e balanço de radiação, ela aqui está diretamente envolvida porque interfere e controla a circulação oceânica e, consequentemente, a atmosfera também. Sendo assim, primeiramente, para compreender a circulação oceânica superficial, é necessário conhecer o comportamento do sistema de ventos na atmosfera. Então, na atmosfera, existem sistemas relativamente permanentes, que nós chamamos de centros de alta pressão, que ocorrem sob os polos e em latitudes tropicais, e os centros de baixa pressão, que ocorrem nas regiões equatoriais e temperadas. Esses centros são causados por diferenças de temperatura, ou seja, os centros de baixa pressão ocorrem quando o ar se aquece, diminui sua densidade e sobe, enquanto que os centros de alta pressão ocorrem quando o ar se resfria, torna-se mais denso e, consequentemente, desce. Dentro desse contexto, a diferença de pressão entre essas duas áreas, ou seja, altas e baixas pressões, é denominado de gradiente de pressão atmosférica. Consequentemente, esse gradiente é uma força, vai gerar o movimento horizontal do ar e, consequentemente, o vento. Desta forma, criam-se os sistemas de vento na atmosfera terrestre, que em meteorologia nós denominamos de modelo de circulação atmosférica, que é representado por 3 células. A primeira célula se denomina de célula de Hadley, que acontece basicamente entre latitude 0 e 30 graus, e basicamente geram os ventos alísios. A segunda célula se chama de Farrell,
são ventos de oeste, né? E que ocorrem entre 30 e 60 graus de latitude. E a última, sinônimo de célula polar, que são ventos de leste, e que seria de 60 graus de latitude e o polo. Esse sistema que a gente falou agora, né, de ventos na atmosfera, ele gera fricção na superfície do mar e controla as principais correntes superficiais marinhas. Sendo assim, quando o vento sopra sobre a superfície do oceano, ocorre dessa forma uma transferência de energia para as camadas de águas superficiais e, consequentemente, parte dessa energia é utilizada para gerar as correntes oceânicas na superfície. Em cada uma dessas camadas, a velocidade vai progressivamente diminuindo pela fricção entre as moléculas de água e devido principalmente ao que nós chamamos de fenômeno de Coriolis. Vai também alterando a sua direção. A segunda componente é a circulação termoalina. Então, esse é um termo usado para descrever as grandes correntes oceânicas do nosso planeta. Essa circulação viaja através dos oceanos, promovendo trocas de água entre todos os hemisférios. As correntes dessa circulação são facilitadas pela densidade variável da concentração de sal, que a gente denomina de alino, ao longo dos oceanos, e pelos efeitos da temperatura, que nós denominamos de termo, por isso que se chama termoalino. Perto do Equador, a concentração de sal é maior devido à evaporação da água. Quando a região oceânica, que contém maior salinidade, entra em contato com a região com menor salinidade, a região de maior densidade ela é engolida e submersa pela região de menor densidade. Essa submersão cria uma chamada corrente no Equador especificamente. Então, essas correntes têm um elevado impacto no clima das regiões pelas quais circulam. Por isso que é importante entendê-las, né? À medida que a água quente do Equador flui para o norte, o calor transportado aquece o clima geral da Europa, e do centro-oeste dos Estados Unidos. Esta é a razão pela qual essas regiões têm climas mais temperados que os das regiões de latitudes semelhantes, mas bloqueadas por continentes. Além disso, essas correntes oceânicas são responsáveis pela movimentação de organismos marinhos, consequentemente também pela poluição de resíduos humanos, através dos hemisférios. Então, ela tem essa importância enorme e é por isso que devemos estudá-las, né? Agora sim a gente pode estudar, depois que entendeu, né, os componentes das circulações oceânicas, como é que se dá os fluxos de calor entre a atmosfera e o oceano. Então, o fluxo de calor ele é controlado principalmente pela diferença de temperatura entre esses dois meios, ou seja, se a temperatura do ar está menor que a da superfície do mar, o oceano tende a ceder energia para a atmosfera e vice-versa. Consequentemente, os fluxos de calor são mais intensos e rápidos na atmosfera do que no oceano. Isso é devido à maior capacidade térmica da água, que demora mais para aquecer ou mesmo resfriar, como vocês estão vendo nessa imagem abaixo aí. Existem dois tipos de fluxo de calor, né, que agora eu vou mencionar para vocês. O primeiro se chama calor latente. O que significa o calor latente? É o calor trocado durante a mudança de estado da água. Então, a atmosfera recebe aproximadamente 3/4 de sua energia através do calor latente, que é liberado pela precipitação, né? Consequentemente, o fluxo de calor latente representa a maior fonte de perda de energia pelos oceanos devido à evaporação. Isso é devido principalmente a correntes quentes do contorno oeste, onde há fortes ventos alísios, carregando o ar seco continental e vai gerar as correntes do Golfo e Kuroshio, né? E também em regiões polares, que são regiões sem coberturas de gelo, devido ao vento forte e o ar polar extremamente seco. Então, como vocês estão vendo aí, o fluxo de calor latente. E nós temos também o fluxo de calor sensível. Por definição, é a transferência de calor por contato mecânico entre dois meios a temperaturas diferentes, por exemplo, o oceano e a atmosfera, né? Então, o processo de transferência de calor sensível entre o oceano e a atmosfera ocorre em duas etapas. A primeira etapa, o calor da água é inicialmente transferido para o ar pelo processo de condução, quando as moléculas de água colidem com as do ar na superfície. E o segundo processo se dá, né, a segunda etapa se dá porque o ar esquenta e circula para cima devido à convecção. Como o ar é um mau condutor de calor, a convecção é a forma mais eficiente de transferência de calor sensível do mar para o ar.
Vocês podem ver isso melhor explicado nesse gráfico abaixo aí, que é um gráfico de dados observados e simulados do fluxo de calor sensível. Dito isso, a gente pode fazer uma analogia em relação a como se dá os fluxos negativos e positivos. Ou seja, o fluxo negativo seria do oceano para a atmosfera. Isso acontece devido às regiões das correntes de bordo oeste dos oceanos, por serem correntes quentes sobre o ar frio. E em médias latitudes, devido à ação dos fortes ventos. Já o fluxo positivo, ou seja, da atmosfera para o oceano, acontece nas regiões equatoriais, porque, em média, a temperatura do ar é superior à do oceano. A gente pode ver isso no balanço de calor na superfície, nessa imagem abaixo. Consequentemente, nós sabemos que, como nós temos a maioria do nosso planeta formado por águas, e águas basicamente oceânicas e dos mares, nós temos que avaliar o calor armazenado pelos oceanos. O que significa o calor armazenado pelos oceanos? É a quantidade de energia que eleva a temperatura da coluna d'água, né, de uma certa temperatura, inicialmente de 0 graus Kelvin, até uma temperatura desejada. Um fato interessante é que, mais ou menos, 2,5 metros do oceano tem a mesma capacidade calorífica que toda a atmosfera, né? Então, desta forma, pequenas alterações térmicas no oceano podem ter consequências climáticas significativas. Por isso é importante estudar, né, todo o calor armazenado pelos oceanos, que também pode interferir nas mudanças climáticas que hoje estamos discutindo. A estimativa precisa do calor armazenado oceânico é importante para se determinar também o fluxo de calor global e todos os seus processos envolvidos. A transferência vertical desse calor é dificultada pela estratificação e pela escala de tempo da circulação oceânica. Então, esses processos fazem com que haja uma dificuldade dessa transferência vertical de calor. Contudo, a capacidade térmica de 1 metro cúbico de água, né, é 4.000 vezes maior que a de 1 metro cúbico de ar. Consequentemente, há um aumento mensurável do calor armazenado na camada superior, apesar da mudança da temperatura da superfície do mar ser pequena. Então, tudo isso está envolvido em relação a esses processos. Os outros fluxos que eu mencionei anteriormente, que tem a ver entre a atmosfera e o oceano, é o fluxo de umidade, que se dá através de evaporação da água do mar e chuva sobre o oceano, e também o fluxo de momento, que ocorre através da transferência de movimento, principalmente da atmosfera para os oceanos. É graças a essas transferências que temos a circulação oceânica forçada pelo vento, principalmente nos primeiros 100 metros de profundidade. Um exemplo clássico do efeito desses fluxos em um sistema atmosférico é o desenvolvimento de um furacão. Esse fenômeno se desenvolve exclusivamente sobre o oceano, em regiões de elevada temperatura da superfície do mar. Consequentemente, é o oceano que fornece umidade e calor para que o furacão se forme e tenha ventos tão intensos. E aí, consequentemente, ele vai se desenvolvendo à medida que receba mais essas fontes de calor e umidade. Já em relação quais são os efeitos da interação oceano-atmosférica para o clima, embora esses fluxos sejam restritos à interface atmosfera-oceano, os seus impactos podem ser muito mais abrangentes e, consequentemente, interferindo no clima global. Isso ocorre porque, como dito anteriormente, o oceano demora muito mais tempo para responder aos estímulos atmosféricos por ter uma maior capacidade térmica. Além disso, a distribuição da temperatura nos oceanos é modificada pelas correntes oceânicas e, com isso, o calor recebido pelo oceano em uma região pode ser devolvido à atmosfera em outra localidade. Um dos exemplos mais típicos disso é o fenômeno El Niño Oscilação Sul, né? Justamente é um fenômeno de interação atmosfera-oceano que influencia o sistema climático global. Na situação neutra, os ventos de leste no Pacífico Equatorial afastam a água da costa do Peru, permitindo que águas profundas mais frias subam à superfície. Nós chamamos isso de ressurgência. Quando ocorre um fenômeno El Niño, os ventos de leste são enfraquecidos e a ressurgência, né, essas águas mais frias para subir na superfície, é reduzida ou interrompida, gerando uma anomalia quente nessa região. Consequentemente, o ENOS, ou seja, o El Niño Oscilação Sul, tem influência global, podendo afetar, inclusive, o regime de chuvas da América do Sul, principalmente na costa do Nordeste brasileiro. No caso do El Niño,
os cientistas ainda não sabem ao certo se é o enfraquecimento dos ventos que gera anomalia quente ou se é a própria distribuição da temperatura de superfície do mar que causa o enfraquecimento dos ventos. Isso reforça a ideia de que é necessário uma visão mais abrangente do sistema climático e seus componentes, onde o entendimento das interações oceano-atmosfera são de suma importância. Além disso, é importante ressaltar que os fenômenos El Niño e o seu oposto Laninha são diretamente ligados à oscilação decadal do Pacífico, nós chamamos de ODP, já que são provenientes das águas superficiais desse oceano, equatorial oriental, equatorial central e leste, respectivamente, além de serem mecanismos reguladores fundamentais do clima global. Vocês aprenderão melhor sobre isso na aula de modos de variabilidade climática. Em resumo, em nossa aula de hoje, vimos que há um balanço energético que transfere o calor ou a energia recebido pelo Equador para os polos, através da atmosfera e dos oceanos. Este equilíbrio térmico é fator muito importante, não só na geração dos principais cinturões de vento, mas também das grandes correntes oceânicas do planeta. Sendo assim, através das correntes marinhas, os oceanos também levam energia do Equador para os polos, contribuindo com cerca de 10 a 20% da distribuição de calor no planeta como um todo. Correntes ou massas de água em movimento são dirigidas pelo vento, ou seja, circulação horizontal, ou mesmo pela densidade da água, circulação vertical, ou o que nós chamamos de termolina, que a gente viu anteriormente. Sendo assim, os ventos, as correntes oceânicas e o clima são sistemas incrivelmente dinâmicos que se influenciam mutuamente e também são influenciados por muitas forças externas, que nós vimos na aula anterior. Ou seja, forças externas, eu estou dizendo para vocês em relação ao balanço de energia, como a radiação solar, que a gente viu na aula passada, e também forças internas, ok? Consequentemente, o clima global depende do oceano, que reúne a maior quantidade de energia calorífica armazenada. Então, na verdade, quando a gente está falando em mudanças climáticas, a gente também tem que ressaltar que nós estamos falando em escalas também espaciais. Essas escalas espaciais, nós também vimos na aula passada, que são divididas em 3 escalas. A escala, nós chamamos de grande escala, mesoescala e microescala. Os processos de grande escala, eles se dão basicamente e interferem na mudança do clima. Então, por exemplo, a gente viu, nós chamamos de El Niño, esses fenômenos todos, eles são de grande escala. Os ventos de alísios e outros também são denominados de grande escala. A amplitude espacial é muito grande. Também nós temos que interfere em relação ao clima, o que nós chamamos de mesoescala. Por exemplo, o relevo. Então, por exemplo, em relação ao relevo, se eu desmatar uma área enorme, como exemplo, a Amazônia brasileira, eu estou também alterando de forma de mesoescala, e essa mesoescala pode também se transformar em processos de grande escala. Quando nós mencionamos processos de microescala ou pequena escala, nós estamos falando, basicamente, alguns processos de mudança de uso do solo, ou seja, uma área irrigada, uma área vegetada. Esses processos, basicamente, interferem pouco no clima global. Normalmente, do ponto de vista físico, ou seja, as escalas global, os fenômenos de escala global vão interferir em mesoescala, consequentemente, vão interferir em microescala. Mas, como a gente está falando em uma interação, então a gente tem que ressaltar que ambas as escalas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como nós falamos na aula de hoje, nós estamos falando basicamente em escalas de grande escala e também de mesoescala. Por quê? Porque tanto o oceano como a atmosfera atuam de forma geral no clima do planeta. Então, esses dois fenômenos, essas duas escalas, elas têm importância imprescindível para o estudo do clima global. Já no caso de microescala, altera mais regiões urbanas ou mesmo rural, de forma muito limitada. Então, é isso que a gente tem que avaliar, não só os processos, mas as escalas. Dentro do que a gente viu hoje, nós estamos analisando
todos os processos relacionados, né, à interação oceano-atmosfera e, consequentemente, seus efeitos para o clima global. É bom entender que tudo isso depende da energia que vem do Sol, né, que a gente viu na primeira aula. Essa energia que veio do Sol, ela vai interferir, direto ou indiretamente, em todos esses processos, seja no oceano, seja na atmosfera. E é por isso que a gente tem que entender esses processos para que todas essas estruturas que vocês vão ver mais na frente, quando a gente analisa os modelos climáticos, né, seus problemas, suas estimativas, consequentemente também suas incertezas, atualmente, um dos grandes problemas é essa interação oceano-atmosfera. Essa interação oceano-atmosfera, ela vai interferir em todos os sistemas, né, globais, e essas incertezas, elas ainda estão, de forma geral, ainda não estão parametrizadas de forma adequada. Os modelos do clima atual, ela depende dessa melhoria, desse conhecimento dos oceanos, que ainda é baixo em relação aos processos atmosféricos e mesmo continentais, para que, com isso, a gente possa melhorar a modelagem climática, a modelagem também das consequências do clima, né? Além disso, a gente tem que analisar o processo humano relacionado a isso. Em relação à modelagem climática, nós temos vários problemas atuais, né? Não é nada perfeito, é um modelo que tenta simular, aproximar todas as interações e os processos que acontecem no nosso planeta. Em vista disso, nós temos que sempre estar atento para os oceanos, ainda é bastante desconhecido todos esses processos, precisa ser melhor estudado. Consequentemente, esses processos vão interferir em todas as simulações dos modelos climáticos. Dessa maneira, a gente tem que sempre estar atento para analisar cada um desses processos separadamente e depois integralmente, né? Porque essas ferramentas matemáticas, que são os modelos do clima, elas representam, de certa forma, o que nós temos de conhecimento. Então, se ainda nós temos falhas nos modelos, é porque nós não temos o conhecimento completo em relação a esses processos, a esses parâmetros que a gente vai inserir dentro do modelo do clima. E também a essas interações, sejam o oceano, a atmosfera e o que nós chamamos também da biosfera. Vocês vão ver em outras aulas, né, que a biosfera ela tem um papel fundamental e interage diretamente com essa interação oceano-atmosfera, gerando novos processos, e dentro desta forma é imprescindível a gente melhorar o conhecimento sobre o clima. E o clima, como é que ele interfere na biosfera e como é que eu modelo isso, como é que os parâmetros, seja da biosfera em relação à parte vegetal, animal e o ser humano, como é que isso está interagindo? Como é que isso é respondido dentro do modelo? Desta forma, nós sabemos que o oceano, por ter grande maioria e é composto uma principal componente do nosso planeta, representando 71%, nós temos cada vez mais ter mais estudos nos oceanos, para que aí a gente possa diminuir as incertezas dos modelos do clima e, consequentemente, as interações envolvidas, né, em relação a todas essas estruturas. Haja vista que o ser humano, em relação aos oceanos, interfere pouco nessas dinâmicas que a gente viu hoje na aula, em relação às correntes, né? Entretanto, o clima global pode, de certa forma, alterar, né, essas questões das correntes com outros preceitos, né, de fontes externas ou mesmo as internas naturais, e que isso a gente vai cada vez mais melhorar também a previsão desses modelos a longo prazo, seja dentro do universo desses parâmetros, das estruturas envolvidas e, consequentemente, melhorar cada vez mais, aproximar, né, que o modelo faz estatisticamente dos processos físicos, biológicos, químicos e também da questão antrópica, ou seja, os modelos têm que ser cada vez mais intensificados no conhecimento, que a física do processo está evoluindo,
e que é denotado no IPCC, né, por cada relatório que ele lança, para cada vez mais a gente estar melhorando a modelagem climática. Desta maneira, os climas, né, que a gente vê e está vendo ao longo desses tempos, são, ao longo do tempo, modelados pela a questão da mudança de clima e, consequentemente, nós analisamos todo um desses aspectos. E, realmente, o oceano ele é primordial, porque, caso contrário, a gente vai continuar tendo certas incertezas, principalmente nos processos de evaporação da água, já que a grande maioria da evaporação, ou seja, da transferência de vapor d'água para a atmosfera, é retirado dos oceanos, que cobrem cerca de 70%. Além disso, da evaporação da água vai gerar processos de condensação, formar nuvens, sistemas de nuvens, e esses sistemas de nuvens vai gerar o que nós chamamos de precipitação. Consequentemente, tudo que tem a ver com o oceano interfere também no ciclo que nós chamamos de ciclo da água. Consequentemente, vai interferir também na biosfera. Então, é por isso que a gente tem cada vez mais melhorar essa questão do conhecimento do oceano, interagindo com a atmosfera e também com a questão do continente. Então, são processos cada vez complexos, mas cada vez mais nós estamos conhecendo mais, comparado com a década de 70, de 60, que os modelos eram ainda incipientes, em vista principalmente dos processos que a gente não conhecia do ponto de vista físico, químico, biológico e outros envolvidos. Então, basicamente, é importante que a gente se atenha a tudo isso que foi mencionado na primeira e na segunda aula. Não são situações e processos simples, mas que, de forma geral, a gente está mostrando nesse curso para vocês como funciona essa dinâmica, né? Lembrando, o clima não é estático, o nosso planeta tem processos envolvidos e que esses processos envolvidos, cada vez mais, interferem no ser humano, nos seres vivos que habitam o nosso planeta e vai interferir também, justamente, naquilo que interessa para esse estudo de mudanças climáticas. O quanto isso está sendo interferido pelo ser humano e quanto o ser humano também interfere nesses processos. E se isso é intensificadamente de forma antrópica ou de forma natural, né? É isso que a gente tem que estudar cada vez melhor para que, consequentemente, essas incertezas diminuam e a gente consiga fazer ações, né, de mitigação, ou mesmo, não tendo essas informações, também, ou se a gente já saiba que esses processos, né, já vão ocorrer, a gente tem que fazer, em vez de mitigação, uma adaptação. Isso ligada à raça humana. Ou seja, quando a gente está falando em mudanças climáticas, nós estamos falando no universo da questão do homem. Então, o homem, no seu tempo de vida, nós estamos trabalhando em relação a normalmente 100 anos. Então, isso é super importante fazer essa análise, analisando todos os processos naturais e também aqueles que são causados pelo homem. Obrigado, um abraço. Na aula de hoje, vimos que a atmosfera e os oceanos são fluidos e que estão em constante contato. Essa interação acontece de diferentes formas e são controladas por vários fatores, como a radiação solar que chega na Terra. Logo, compreendemos que mudanças na composição da atmosfera podem levar a alterações nos oceanos e na sua função regulatória na natureza. Na próxima aula do curso, vamos falar sobre esse e outros componentes do clima e sobre a variabilidade climática. Até lá!